vamos lá, gente, vamos para mais uma aula de resoluções de potenciação. Primeira ideia aqui, gente, é que nós temos uma potência 2 na 10, né? Que está sendo dividido, esse sinalzinho aqui de divisão, por essa potência aqui. Bom, primeiramente aqui nós temos uma potência de mesma base, vamos fazer essa operaçãozinha aqui. Potência de mesma base, eu conservo a base, somo os expoentes, né? A base é 2, conservo a base 2 e somo os expoentes, 2 mais 3, 5. Tá? Isso aqui está elevado a menos 3. Tá? Bem, 2 na 10 dividido por 5, gente, é como se eu tivesse aqui, ó, 2 na 10, aqui embaixo 2 na 5. Ó. Tá? Ainda assim, isso tudo estaria elevado a menos... Ainda assim, tudo isso aqui estaria elevado a menos 3, né? Tá? Então, ok. Então, agora o que eu faço? Ó? Eu diminuo esse 2 na 10, vou fazer um passo a passo aqui. Esse 2 na 5, ele vai pular para cima trocando o sinal. Tá? Então fica 2 na menos 5. Agora eu faço novamente a mesma operação. Lembrando que isso aqui está elevado a menos 3. Agora eu faço novamente a mesma operação. Potência de mesma base, eu conservo a base 2 e somo os expoentes. Nesse caso eu vou subtrair 10 menos 5. 10 menos 5. Isso aqui dá 2 elevado a 5. 10 menos 5 é 5. Só que ainda temos tudo elevado a menos 3, né? Ó. Certo? Então agora eu tenho parênteses. Sempre que eu tiver parênteses, eu vou multiplicar. Então o resultado final disso aqui é 2 elevado a menos 15. Tá? Não esqueça, parênteses, multiplico. Resultado 2 elevado a menos 15. Questão número 2. A expressão para x diferente de menos y diferente de zero é. Tá? Bem, obviamente, né, gente? Esse x aqui não pode ser zero, nem o y, não podemos ter denominador zero. Então a equivalência dessa expressão, bom, primeiro nós vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar lá dentro desses parênteses aqui. E o mínimo múltiplo comum entre x e y é x vezes y, né? Se a gente está na dúvida, sempre multiplica os denominadores, vai dar sempre o mínimo múltiplo comum. Aí eu faço lá, x vezes y dividido por x da y. Vezes 1 da y. Então, ó, gente, aqui no cantinho, x vezes y, eu vou fazer esse número dividido por x. Se eu dividido por x, eu corto aqui, né? Sobrou quem? Sobrou um y. Né? Então, x vezes y dividido por x dá y, vezes 1, y. X vezes y dividido por y dá x, vezes 1, x. Bem, então o que acontece aqui, gente? Como eu quero a inversa dessa fração, então eu vou botar xy dividido por y mais x, ou x mais y, tanto faz. Essa aqui é a nossa resposta. O que eu tenho nessa questão 3 aqui? Um produto de potências de mesma base, base 2, né? Então o que eu faço? Ó, eu conservo a base e somo os expoentes. Então fica x mais 2 mais x menos 2. Isso aqui dá 2 elevado a x mais x, 2x. 2 menos 2 dá 0. Então, o resultado final é isso aqui, 2 elevado a 2x. Efetuando e na x dividido por e na x menos 2. Então, eu tenho lá e na x dividido por e na x menos 2. Ok, gente, o que eu faço? Eu mantenho esse cara como está e passo esse aqui que está embaixo para cima, trocando o sinal do expoente. Mas note que o expoente dele é x menos 2, então vai ficar menos x mais 2. Ou seja, eu troco o sinal de todo o expoente, tá? Então agora o que eu faço aqui, ó? Uma potência de mesma base, apesar de ser uma base de letra, né? Uma base literal, e nós estamos trabalhando aqui com álgebra, então a base se mantém. Potência de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Então nesse caso dessa subtração aqui, x menos x é zero. Então vai ficar x menos x mais 2, né? Resultado, e na 2. Esse aqui é a minha resposta. Vamos resolver então mais duas questõezinhas aqui. Ó. Primeira delas aqui. 0,001. São 3 zeros? Ok, então isso aqui dá 10 na menos 3. Tá, gente? O número de zeros é o número de expoentes. Se os zeros estão para a esquerda do 1, então o número aqui é negativo. Tá? Esse 3 aqui é negativo. Se o zero estiver para a direita, vai dar positivo. Então aqui, ó. Esse 10 na menos 3, são os 3 zeros, dá 10 na menos 3 e está elevado a menos 2, ok? Vezes 0,01
Isso aqui são dois zeros, então isso aqui vai dar 10 na menos 2, tá? Elevado à terceira potência, ok? E aqui, vezes, esse 1000 são 3 zeros. Agora esses 3 zeros estão à direita do 1, então aqui agora é positivo. Elevado a 2 terços. Dividido por... Aqui dentro da raiz eu tenho lá 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Então isso aqui vai ficar 10 na menos 4. Ok? Bem, como é que agora eu faço? Multiplico, parênteses eu vou multiplicar, então eu vou ter lá 10 na menos com menos dá mais, então mais 6, vezes, aqui 3 vezes menos 2 dá 10 na menos 6, vezes 10 elevado a... Quando eu faço essa multiplicação, gente, eu faço assim, ó, esse 3 vai multiplicar o 2, então vai ficar 3 vezes 2 dá 6, e 6 dividido por 3 dá 2. Ou simplesmente eu simplifico esse 3 aqui com esse 3 aqui, e o resultado 2, 10 elevado a 2, tá? Então eu posso fazer de duas maneiras, ou simplificando 3 com 3 gerando 2, ou simplesmente multiplicando 3 vezes 2 dá 6 e 6 por 3 dá 2, tá? Bem, como é que eu extraio da raiz? Eu mantenho o 10 na menos 4 como está e pego esse índice que é 2 e trago ele aqui para baixo, ó, gente, tá? Sempre eu faço isso aqui, eu faço uma fração, né? Toda raiz vai ser um expoente fracionário. Então, 10 elevado a menos 4, ele mantém como está e traz o 2 aqui para baixo. Agora lá, potência de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Então aqui ficou lá, ó, 10 na 6, menos 6, mais 2. E aqui embaixo ficou 10 elevado a menos 4 dividido por 2, menos 2. Isso dá igual, ó. Esse 6 menos 6 dá 0, 0 mais 2, 2. Dividido por 10 na menos 2. Bem, o que acontece, gente? Esse 10 na 2 aqui fica lá em cima. E esse 10 na menos 2 ele sobe, trocando o sinal, ficando 10 na 2, tá? Então isso aqui vai dar 10 na 4. A gente fala 10 na 4 é o quê? São 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Ou seja, 10.000. Essa é a resposta. Um cálculo muito comum na prova de química, né? Quando a gente tem aquele número de Avogadro lá, que é o 6,02 vezes 10 na 23, fatalmente a gente acaba sempre em cálculos tipo esse, né? Então vamos lá, ó. Se eu tenho uma soma aqui em cima, não dá para simplificar esse 10 na 23 com 10 na 24 aqui embaixo, não tem como fazer isso. Hein? Então primeiro eu tenho que fazer a sominha para depois dividir, tá? Não tem como fazer uma simplificação, a não ser que isso aqui seja um produto. Se for esse número vezes esse cara aqui, aí dá para cortar um 10 na 23, com 10 na 23 embaixo, tudo bem. Mas quando eu tenho um soma, não tem jeito. Então o que eu faço? Eu somo os dois termos. Então esse 6 vezes 10 na 23, eu vou ter que somar com esses 80 vezes 10 na 22. Mas eu não posso somar abacate com laranja, 10 na 23 com 10 na 22. Então o que eu faço? Eu pego esse 80, divido por 10, dá 8. E pego esse 10 na 22 e multiplico por 10, porque eu não estou alterando esse número. Ou seja, ao multiplicar por 10, fica 10 na 23. Né? Vejam bem, gente. Quando eu diminuo 10 vezes esse número aqui e aumento 10 vezes esse número, eu não estou alterando esse resultado, ok? Então, eu pego esse zero aqui e coloco ele lá em cima. Ó. Esse zero aqui, que é o do 80, esse 80 vira 8, e esse zero eu boto lá em cima, fica 10 na 23. E aqui embaixo é o contrário, né? Eu vou aumentar esse número aqui, eu vou multiplicar esse 0,2 por 10, que vai dar 2, né? E vou botar esse zero aqui, só que eu vou retirar esse zero ao invés de botar. Então, o que acontece? Ó? Esse cara aqui fica 10 na 23, aqui. Então, o que eu fiz? Eu multipliquei o 0,2 por 10 e dividi o 10 na 24 por 10. Então, se eu multiplico por um número e divido pelo mesmo número, eu não estou alterando o resultado, né? Então agora, vejam que eu não posso simplificar um 10 na 23 com um 10 na 23. Não posso fazer isso. Como eu tenho uma soma, eu tenho que resolver, eu tenho que fazer essa simplificação em todos os lugares dessa soma. Eu não posso deixar nenhum termo do somatório sem uma divisão por 10 na 23. Então aqui eu simplifiquei por 10 na 23, simplifiquei por 10 na 23, sobrou o 6 mais 8 dividido por 2. Tá? Se eu quiser fazer aqui direto, dá o 14 por 2, né, obviamente. E o resultado dá 7. Tá, gente? Chegamos ao final de mais uma aula. Até a próxima!